Fala galera, vem comigo no caminho eu te explico. Bate-papos hoje com o professor de artes marciais Paulo Branco, Muay Thai e Jiu-Jitsu. Faixa preta nas duas, hein? Jiu-Jitsu e Muay Thai. Então, a gente tem uma primeira pergunta para o Paulo. O Paulo dá aula aqui no Rio de Janeiro, na Rua do Catete 214, a Academia do Paulo, na sobreloja, para vocês já terem o endereço, tá? E a gente faz a primeira pergunta para o Paulo. Paulo, o que te levou a fazer a luta? Foi o seu espírito ou o espírito da luta que te pegou? Acho que foi uma mistura dos dois, né? Na década de 90 teve aquele boom do jiu-jitsu, somado ao surgimento do UFC. E foi uma febre no Rio de Janeiro, principalmente. E eu tive o namorado da minha irmã, né, que fazia jiu-jitsu, e me convidou a fazer uma aula na academia dele, e né, incentivou e tudo mais. E aí eu tinha uns 12, 13 anos, foi quando eu dei o meu primeiro pontapé na luta. Mas ali naquele começo, eles não tinham bem uma metodologia para criança, né, para adolescente e tal. Então a gente treinava com adulto e aquilo acabou atrapalhando um pouco a minha continuidade. Com 16 anos eu começo a ver o Marco Ruas e o Pedro Rizzo. Que ó, estamos interrompendo o Paulo, mas já tem o Marco Rua, Pedro Rizzo é aqui da área, em Flamengo, Catete, em Laranjeiras. Pois é. Então eu começo a assistir os dois e vejo principalmente Pedro Rizzo com aquele chute na coxa, muito potente, e aquele troço me seduziu, né? Tem aquela idade da rebeldia também, né? Lá com uns 15, 16 anos, e dificuldade de se encontrar um caminho, e eu não sei, tive um desejo de fazer aquilo, fiquei com aquilo na cabeça, e aí conheci, acho que no final, 99, início dos anos 2000, tive a oportunidade de conhecer o meu mestre até hoje, Marcelo Barroso, que dava aula aqui no Catete. Ah, sim, sim. E uma pessoa maravilhosa, assim, com uma forma de lidar com o público extremamente doce, uma pessoa... Já era um educador físico, que fazia muita diferença, porque tinha responsabilidade na forma como ensinava, tinha uma metodologia, né? Certo. E foi muito interessante porque era um momento difícil, né? Porque, assim, jovem, não gostava muito de estudar, tinha aquela dificuldade, a gente estava vendo o início do neoliberalismo, né? Que tinha aquela ideia de, pô, tem que falar inglês, se não falar inglês não vai ter oportunidade. Se não souber mexer no computador também não vai ter futuro. Aquele grande imbróglio, né, do neoliberalismo. Exatamente. Então, porra, você se pega ali, né, com uma metodologia no colégio pouco sedutora, né? E aí tinha aquela ideia de que você tinha que estudar no colégio assim, assado, porque senão essas oportunidades não viriam e tal. E eu até tive essa oportunidade, meu pai preocupadíssimo, minha mãe também, me colocaram num colégio muito difícil, um colégio com um nível de cobrança muito alto. E aí eu com aquela dificuldade fiquei um pouco perdido e a luta foi ali O jiu-jitsu também, Paulo? Não, foi o Muay Thai. Foi o Muay Thai, né? Que você falou do professor, ele é de Muay Thai. E o jiu-jitsu veio depois, você aprende nas duas. Isso. E o jiu-jitsu, né, na verdade eu tinha, depois de mais velho, eu fui elaborando aquilo, fui, né, digerindo, né, percebendo por que eu tive dificuldade de me manter ali praticando jiu-jitsu enquanto adolescente. A gente veio, né, o jiu-jitsu, a ditadura militar acabou em 85, né, e a década de 90 tem aquele boom do jiu-jitsu, a família Gracie que traz o jiu-jitsu, tem a família Fada também, né, o Fada. Machados, né? Isso também. Irmão Machados. Mas tem toda ali uma atmosfera no mundo do jiu-jitsu, muito densa, autoritária, né, e o classista, e alguma coisa ali que me incomodava muito. Eu observava aquilo ali, não sei, tinha algum incômodo. É claro que não é um julgamento sobre as pessoas, nem sobre o esporte. Não, jamais. Jamais, não nesse Isso é uma constatação social. Um quadro que tinha naquela época, né? Tinha até aquele negócio dos arrastões, né, na praia. Sim. Então era de vez em quando nós temos aí uns para animar. Pois é. Então era uma atmosfera que, eu não sei, eu achava aquilo ali que não combinava muito comigo, né? Mas é claro, com 14, 13 anos você não consegue ainda entender. Paulo, e com quantos anos tu conseguiu a preta de jiu-jitsu? Então, o jiu-jitsu,
eu dei uma pausa, eu comecei criança, né, foi a primeira modalidade, depois fui para o Muay Thai, fiquei no Muay Thai até sempre, né? Mas o Jiu-Jitsu eu retomei de verdade em 2006, 2007, não lembro precisamente. Aí já estava de faixa azul e tal. Sim, aí... E peguei a faixa preta em 2014 com o professor Ítalo Vilardo e o Castelo Branco. Ah, o Castelo Branco, isso, sim. Paulo, então vamos lá, tem mais uma pergunta. Tem uma pergunta que essa é pessoal, galera, que eu vou fazer não pessoal, mas pro pessoal do Muay Thai. Quando o Anderson Silva fraturou lá a tíbia e a fíbula, sim. Aí eu vou te fazer uma pergunta espinhosa pro Paulo Branco, hein, galera? Sim. Aquele chute, existe um erro de fundamento ali da luta? Você diria que existe um erro de fundamento ou foi o atleta que pecou no chute? O que você diria? Porque para nós que vivemos, galera, para quem não sabe, eu vou dizer, eu também sou judoca, tá? Então o papo aqui, o Paulo é jiu-jitsu, é um cara mais, também lutei jiu-jitsu muito tempo, mas o Paulo é faixa preta jiu-jitsu, eu sou de judô. Mas aí eu queria perguntar isso pro Paulo. Então, aquele chute me parece que eu não percebo isso no karatê, entendeu, Paulo? Eu não luto karatê, né? O Paulo também não, mas o Paulo é Muay Thai. Houve um erro de fundamento naquele chute? Olha, observando ali friamente, primeiro pode ter tido um excesso de treinamento, né, que se iniciou com microlesões e tal, esse é um ponto. Mas aí fica na parte fisiológica. Sim. A gente não... Agora, em termos de fundamento, a parte que pega o chute da tíbia Uhum. é a parte do meio, né? Que é a parte menor, onde o osso é menor. Sim. Então, quer dizer, você tem um encontro ali da parte mais frágil com uma muito firme. E um outro ponto também que há de se considerar, né, quem sou eu para julgar o atleta, né? Os atletas ficam, às vezes, até chateados, falam, pô, o sujeito está aqui sentado na cadeira falando, né? Não, isso, galera, isso aqui é um bate-papo. Mas se o cara é um artista, está se apresentando para a TV, a gente pode opinar, né? Mas eu acho que o Anderson, ele teve aquela ascensão dele, né, uma coisa genial, né, e o sujeito com autoestima elevadíssima começa a apresentar um repertório cada vez maior, mas me parece que em algum momento ele perde um pouco do foco, da concentração. Entendi o que você quer dizer, entendi. E aí não se sabe como ele botou a energia daquele chute, com que responsabilidade ele colocou aquele chute, porque quando você está ali lutando sem proteção nas canelas, né, um sujeito na sua frente preparadíssimo, você errar um golpe, bater com o pé, bater ou então com a parte... Né, é o resultado que aconteceu, pode ser fatal. Pois é, então talvez, não sei, né, a falta de concentração ali, de ver a hora que vai chutar, o time. Né? Paulo, nós temos algumas perguntas aqui para o Paulo, que algumas mandaram e outras foram elaboradas, né? Uma outra coisa que as pessoas perguntam, Paulo, naquelas competições que existiam, Vale Tudo, né, lá das antigas que a gente acompanhou, o cara subia levando a bandeira de uma luta, né? Jiu-jitsu, Muay Thai. Mas aí eu te pergunto, hoje o que sobe ao octógono, ao ringue, é o atleta. Sim. Dá uma criticada nisso. Por que deixou-se, virou um padrão americano, né? Uma coisa bem padrão americano. Por que tirou-se a bandeira da luta, que me parece uma coisa mesmo dos gringos, né? Eles tiram a luta e botam a coisa personalizada, né? A vitória do elemento e não da história, da arte marcial, da luta. Dá uma criticada nisso, Paulo. Olha, isso é uma tendência, né, do sistema que a gente vive. A gente pode até fazer um apontamento mais amplo, né, quando termina a Segunda Guerra Mundial. Sim. Que... As diversas técnicas de combate que foram desenvolvidas. E além disso, o mundo do capitalismo começa a se preocupar com figuras como Hitler, e não comparando porque são totalmente antagônicas, o Stalin, né, figuras que possam fazer com que a massa se levante, se organize, e aí eles começam a criar as personificações, e coisas que vão atrair o indivíduo, né, e esquecer o coletivo. Vai em todos os segmentos para se ganhar dinheiro, né? Vai influenciar. Tá certo, Paulo. Então, ó, gente, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Eu vou voltar aqui no segundo bloco com o professor Paulo Branco Filho, Muay Thai Jiu-Jitsu, uma festa. Dá aula pro meu sobrinho,
deu a faixa roxa agora pro meu sobrinho, uma alegria para a família Lessa. Paulo deu a faixa roxa pro meu sobrinho e a gente volta no intervalo, no segundo bloco, tá? Vem comigo.